Sejam todos mais que muito bem-vindos ao Bom Papo Cast. Hoje comigo, Lucas Zucchi apresentando, normalmente atrás das telinhas ali, preparando o programa, mas hoje estamos aqui e na presença da Muriel Siriane Velusa, correta? Isso, corretíssimo. Hoje estamos aqui no Projeto Andada, com o intuito de apresentar sobre o projeto e a importância dele. Eu já gostaria de começar perguntando exatamente isso, sobre a importância do Andada para Paranaguá. Nossa, bom, muito obrigado pelo convite, pela conversa. Estava falando por Lucas, que privilégio estar conversando nesse ambiente tão delicioso. Sim. E depois de ter pintado, ter participado do Andada, né? Com toda o gás e a adrenalina. Tá naquela empolgação ainda, né? E feliz, né? Tava vendo uma criança toda pintada agora. Não só pintou o chão, senão que você pintou ela. Muito linda, mas assim Aurora. Que é legal, né? Poder se divertir, poder se soltar. Com arte nela mesma. Sim. Eu fico maravilhada com esses projetos. Não é de hoje que a gente acompanha, faz anos, diversos projetos. Hoje o Andada, né? Sim. Mas o de colorir a cidade. E o Andada, a Ponte do Valadares é um lugar icônico aqui em Paranaguá, né? Todos os dias, né? Utilizado e a importância que precisava até dessa extensão, né, para essa passarela agora. Sim. Mudou 100%, né, o tráfego das pessoas. Mudou totalmente. O fato de ter uma especial para carro, né, que agora Sim. passa carro frequentemente e outros motores, e ter uma específica para mobilidade ativa, né? E que essa específica da mobilidade ativa seja alvo de um projeto onde é chamada a população para participar, onde é colocada a cor que a população gosta ou quer, e quando a população for andando, indo e vindo, tanto do Valadares quanto da cidade toda, e for para a Ilha do Valadares e voltar, nunca vai deixar de lembrar desse momento participativo dela, né? Sim. Então é uma questão de você fazer parte de como tua cidade vai ficando bonita, se apropriar da cidade, fazer do espaço público um espaço público de verdade, né? E você ser agente transformador dela, né? Com outros agentes que são como você. Tem tua mão ali, né? Saber que você fez parte daquilo. Sim. Acho que dá um senso de pertencimento até a mais. Muito, né? muito. Imagina as pessoas que passam todos os dias. Todo dia passar e pensar, eu tava aqui quando começou. E o pessoal do Valadares, o orgulho que dá neles, muitos enquanto a gente estava passando falavam, tá bonito, né? Tá bonito, tá muito bonito. Então, valoriza eles, valoriza o espaço é de todos, né? Então, deixa isso bem claro e nítido. E a pessoa participando, não só a gente se sente feliz, senão pelo coletivo, de estar fazendo. Eu pintei uma parte X que os coordenadores vão organizando, sumamente organizado o evento, fantástico, né? Porque são muitas pessoas, não é fácil, e no entanto certinho, com criança, adolescente. 50 inscritos? 300? Eu acho que sim, mas eu não sei se não teve mais, porque eu, por exemplo, me inscrevi na hora, e deve ter as pessoas que se inscreveram na hora. Imagina então a quantidade. Eles estão organizando e é uma equipe muito grande, e isso só que faz parte ali para organizar, coordenar as pessoas. Exatamente, e ali no meio tem criança junto, de repente a família se organizou para vir um casal, por exemplo, e de repente o sobrinho estava junto e veio junto, então tinha famílias com 3 crianças, é diferente de você coordenar adultos e coordenar criança e famílias, né? Sim. E todo mundo tinha seu espaço. Até uma menina que chegou agora atrasada, estava chorando porque não tinha onde pintar. Como assim não tem? Tem sim, venha, tá quase acabando, mas tem. Acho que foi bem uma menina feliz. Que passou, conversou com a gente aqui. Pô, cheguei, me inscrevi, eu queria conseguir pintar, dela foi lá. Claro, foi, que legal de ver assim. Capaz que não vai ter lugar para pintar, olha o tamanho da ponte, já acha um lugar para pintar. Todo mundo é bem-vindo, né? Todo mundo é bem-vindo. O objetivo é que é para todas as pessoas e o objetivo é que todas as pessoas possam fazer parte. Exatamente. Né? Até, por isso eu digo dessa criança. Tem uma criancinha, 1 ano e meio, eu acho, Sim. Aurora. Eu lembro do nome porque lembro dela, né? A família não estava olhando nesse momento. Mas no momento eles pediram para eu tirar uma foto de todos, e quando eu peguei o celular para tirar a foto de todos, a Aurora estava sentadinha lá, pintando aqui de vermelho o cabelo. Falei, nossa, Aurora, tá linda essa menina. Aurora, o que você tá fazendo? Aurora, você tá linda, Aurora. Poxa, que legal. Foi uma graça, não, é muito, muito importante, muito, muito importante, até porque dá vitalidade ao lugar, dá uma cara nova, a parceria de prefeitura com sociedade civil, que a gente sempre pede e fala Sim. e comenta, a parceria de sociedade civil, prefeitura, academia e empresas, né? Então, teve apoio de várias empresas, né? Isso é muito importante, porque é uma cidade que tem
um dos maiores portos do Brasil, acho que é o terceiro ou o segundo maior porto. E, pô, o que tem de empresas de logística, o que tem empresas relacionadas ao porto que podem apoiar, que podem melhorar a cidade, sim, né? sim. E, pô, saber que eles estão disponíveis ali em relação a fazer uma ajuda financeira, uma ajuda de recursos, Sim. isso é muito importante também pra gente. Muito importante, Até- porque a tinta é necessária, os pincéis são necessários e a sociedade civil pode doar seu tempo, todo mundo doa, mas a parte material precisa vir de algum lugar, então Infelizmente nada de graça. nada né? de graça. Então aí vem as parcerias tão necessárias, né? Pô. E é um exemplo de como juntando tudo isso dá certo, porque o tamanho da ponte E ela não- está pronta em um dia, gente. Ela é linda. Vai ter que dar um retoques, talvez, uma pintada por cima depois em algum É lugar. só fazer um acabamento, Um né? acabamento de leve, mas era um projeto para ser 3 dias e em um dia foi pintado todinho, Exatamente. né? E não é o primeiro, né? Só pra deixar bem claro, o Andada, Não. ele tá sendo esse projeto, o nome e título desse projeto em específico, né? Isso. Mas é o Paranaguá Mais Cores que tá fazendo. Exatamente. Já coloriram os caranguejos Muitas aqui próximo, né? coisas. O caranguejo, O aquário também. o aquário, a Teve a escada, escadaria. maravilhosa. Antes disso, as paredes, tem o projeto Desabandonar, que também faz parte com a mesma pessoa, porque a gente precisa lembrar também que para que uma coisa aconteça, precisa uma pessoa. Essa não pessoa desista, tem né? que chamar. E tem que ser convincente e chamar e saber captar o resto, né? Isso que o nosso Giovanni conseguiu. né? Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, de voltar. Eu voltei pra cidade há pouco tempo e voltar nesse momento e ver a parte artística florescendo. Muito lindo. Eu acho muito legal. Porque muito legal. antigamente era ele com ele e alguns voluntários, né, que Sim. ia juntando. Então, tem várias partes de Paranaguá, de prédios históricos, janelões, tapumes que foram colocados, que como não dá para restaurar por motivo X, porque é proprietário, porque isso, porque aquilo, ele teve a ideia, ele vai explicar muito melhor, mas eu me lembro mais ou menos disso. E ele pintou e chamava para pintar essas fachadas. Então, Paranaguá está toda colorida, né? Sim. Então, é o Desabandonar, é o Paranaguá Mais Cores que norteia todos, e seja o nome que for, agora o Andada, mas o Exatamente. fato é que deixa a cidade O muito linda. objetivo sempre vai ser a parte da cor, a parte do pertencimento, né? Sim, eu sou professora de espanhol aposentada e faz 1 ano, 2 anos que não entro em sala de aula, mas faz uns 3, 4 anos atrás, em um dos conteúdos nossos era arte de rua. Então a gente, numa turma do 9º ano, fez estávamos voltando talvez da pandemia, ou um pouco depois, a gente fez uma live com o Giovanni e falei, gente, ele é o autor, ele é o idealizador, todas as pinturas lindas que vocês veem na cidade de vocês. Muitos conheciam, muitos falavam, eu sei, aquela lá. E falar com ele ao vivo foi muito inspirador para ele. Mas fale um pouquinho mais de você, que dá pra ver o seu sotaque de onde você é, mulher. Eu sou argentina, mas eu moro aqui em Paranaguá desde o ano 89, né? Então já é Paranaguara. É, Paranaguara, pretendo continuar aqui. Hoje em dia, argentina e brasileira, de nacionalidade Sim. brasileira, tenho 3 filhos brasileiros, casada com brasileiro. Sempre morei aqui em Paranaguá, né? E sou professora, trabalhei 28 anos como professora e me aposentei recentemente. A gente continua em educação porque eu sou Sim. ciclista e o fato de ter esse envolvimento com a bicicleta é meu meio de transporte, isso faz com que a gente observe coisas a serem melhoradas, isso faz que a gente se torne cicloativista, que chama cicloativista, Isso. e aí a gente entra em diversos coletivos referente a isso, e hoje em dia eu trabalho em educação, mas com isso, com uma bicicleta. Isso me lembra até uma coisa que a cidade de Joinville, ela é conhecida como a cidade das bicicletas, é um dos títulos que tem. Só que Paranaguá tem 2 Paranaguá bicicletas para também. cada pessoa. Tem, mas em Paranaguá tem uma lei aprovada, foi nomeada numa época como a cidade das bicicletas, amiga da bicicleta, por um parlamentar Sim. mandato. E é uma cidade que, na verdade, tem muita bicicleta. Valadares é um Exatamente. exemplo de bairro onde é impressionante, né? Mas a cidade toda é uma cidade que a geografia favorece. Exatamente. E eu acredito que mesmo que não favoreça, usariam igual, porque o pessoal usa a bicicleta normalmente aqui. Paranaguá é tudo perto, daí se tem muito carro, acaba gerando muito trânsito, porque é próximo as coisas. Sim. E tendo bicicleta, muitas vezes você consegue se locomover muito mais rápido. Muito E mais hoje em rápido. dia graças a Deus, tem surgido as ciclofaixas, né? Tem tido essas coisas. Tem muito para melhorar, viu, Lucas? Sempre precisa.
mesmo, mas a gente fez, ano passado, teve a primeira vez que Paranaguá participou da pesquisa do perfil do ciclista de Paranaguá. Essa pesquisa é feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem coordena é a Transporte Ativo, através do Laboratório de Mobilidade e através do Observatório das Metrópoles. E era a quarta edição a do ano passado. É a primeira que Paranaguá participa, mas é a quarta edição. As cidades têm que se inscrever. Eu já tinha participado por Curitiba em outros momentos, mas o que ela faz é juntar dados válidos, científicos, para ver como é que é o ciclista da cidade. Então tinha muitas capitais, né? Manaus, Curitiba, e que cidades menores também. Rio de Janeiro participou, Niterói estava também. Várias, eram 18 cidades esse ano. O intuito é apontar o que pode ser melhorado? O intuito é gerar dados, porque toda gestão pública, ela para fazer políticas públicas que sejam adequadas, né? Não é porque acha que eu acho que precisa de ciclovia aqui ou de ciclofaixa aqui e acho que precisa de via calma lá. É através de dados e de informações que a gente consegue fazer políticas públicas eficientes, né? Entendi. E em geral as prefeituras têm dificuldade em gerar dados, porque precisa de pessoas, é aquela história das parcerias com as universidades, sociedade civil. Então, existem associações que fazem isso, como a Transporte Ativo, e a gente inscreveu a cidade. Então, hoje em dia, nós temos dados atuais e eles são validados, que por uma certa quantidade de habitantes que cada cidade tem, no caso Paranaguá. Tem um estudo próprio para fazer a validação desses dados, e é feito isso para... Senão não vale, não tem abrangência, não tem validez científica mesmo, né? Então, para uma cidade de 180 mil habitantes, 160 mil habitantes, quantas enquetes precisa, quantas pessoas precisam ser entrevistadas, porque foi em loco isso, né, pessoalmente. E como é que vai ser? Vai ser só aqui? Não, tem que abranger a cidade toda. Exatamente. Então, tinham que ser 670 entrevistas, no mínimo. Caramba. Tinha que ter 15% de mulheres, a gente teve muito mais. Nós fizemos 700 e pouco entrevistas. Para a cidade se inscrever, no caso, você inscreveu a cidade? Eu inscrevi Paranaguá. Você inscreveu Paranaguá, daí você que tem que conseguir esses dados para mandar, ou eles vêm aqui para Paranaguá? Não, a gente tem que formar uma equipe de voluntários, né? A gente inscreve a cidade e conta com uma formação de voluntários, porque é um trabalho voluntário. O ideal seria que as prefeituras tivessem isso naturalmente e esses dados sejam gerados anualmente, para a gente poder ano a ano ou cada 2 anos poder ir modificando à medida que o transporte motorizado vai crescendo, o uso da bicicleta vai aumentando, ir observando tudo isso para ver as necessidades e ir melhorando em base a dados. Mas não acontece muito isso. Então, vamos aproveitar esses que tem, geralmente a sociedade civil e as organizações, as associações da sociedade civil que fazem esse tipo de coisas, em falta do poder público conseguir fazer, né? Então, para ter esse rigor científico, tinha que ter esse número de entrevistados. Sim. Pessoalmente, tinha que ser durante 30 dias corridos. Caramba. Durante o mês de agosto e setembro, ou agosto ou setembro, ou agosto e setembro, mas você tinha Sim. que começar e seguir 30 dias corridos. No momento que desse o primeiro passo, tem 30 dias. 30 dias. Não importava todo dia. Startou, você falou que era setembro e outubro? Agosto e setembro tinha que ser. Daí, independente, você tem esse prazo para escolher, daí você começou, tem que ir 30 dias. Todas as 18 cidades tinha que ser nesse momento, até para ter uma coisa paralela, uns dados paralelos muito similares entre todas, não ter a ver com uma foi no verão, outra foi no inverno, outra foi na mesma época entre todas, como é que cada cidade funciona referente à bicicleta. Sim. O perfil do ciclista para entender o que o ciclista observa da sua cidade, precisa, faria andar mais, o que ele acha que tem que melhorar, o que está ok. Então, para ter esse rigor, é o número de entrevistas conforme cada cidade tem de número de habitantes. Esses 30 dias corridos, seja agosto e setembro, a gente justo tinha um evento de Fórum Mundial da Bicicleta e Bicicultura em setembro, então a gente teve que fazer em agosto, porque setembro é o mês da bicicleta, né? E sempre tem muitos eventos. E além do mais, outra coisa muito importante, outro detalhe, era ser em 3 pontos da cidade. Cada dia desses 30 dias, um dia tinha que ser no centro, no outro dia tem que ser numa região semi-periférica e outro dia numa região periférica. Então, um dia fazia no Valadares, outro dia fazia lá na curva, perto até onde eu moro, no Bavaresco, saída do supermercado. Bem no começo da cidade. Bem no começo da cidade. Outro dia fazia lá no porto onde trabalho, onde tem os bicicletários das empresas e tal. Outro dia podia ir lá no Bavaresco do Parque São João.
ou na Vila Guarani. Então, tinha que ter essa continuidade de periferia, semiperiferia e centro, para abranger todos os ciclistas possíveis. Aí tinha perguntas de quantas vezes por semana você pedala, se você utiliza somente para meio de transporte, você utiliza para trabalhar, para compras, para lazer, para... diferença não saber, tipo, a pessoa que pedala por, assim, um esporte ali, pro dia a dia dela, e a pessoa que utiliza para locomoção mesmo, meio de locomoção dela. Para participar da pesquisa, a única obrigatoriedade era quando faz a primeira pergunta: quantas vezes por semana você usa a sua bicicleta? Quantas vezes você usa a bicicleta? Uma vez por semana. Se não usa nenhuma vez por semana, não entrava na pesquisa, né? Então, seja como for o uso, pelo menos uma vez por semana. Paranaguá é uma, não sei se, acredito que seja uma das poucas cidades que tem transporte público de graça. Acredito que isso interfira diretamente nesses dados, não? Sim, às vezes sim. O problema, muitas pessoas relatavam, está na pesquisa, os dados depois podem acompanhar também, está no site da Transporte Ativo. Inclusive tem um comparativo com todas as cidades, isso é bem interessante. Sim. Mas apesar de ter o transporte público gratuito, muitas pessoas utilizam a bicicleta porque acham ela mais prática. Acham que o ônibus demora muito, acham que o ônibus vem muito cheio, ou em horário escolar não é confortável. Enfim, tem espaço meio espaçado para cada... Eu, por exemplo, agora está tendo ônibus no bairro onde eu moro, no Jardim do Bosque, o último bairro da cidade, limita com Pontal do Paraná, na PR 407. 407, o último bairro, Jardim do Bosque, onde a gente mora. Não tinha ônibus, não tinha transporte coletivo. Mas esse bairro é novo, então? Não é novo, é um loteamento de 1960, que são chácaras de 50 por 100. Tem muito morador lá, é que é meio afastado. Agora a prefeitura está um pouco mais ativa. Está observando mais, olhando. Porque está precisando de lugares para pôr moradia e está chamando a atenção o bairro nesse momento. Mas um lugar esquecido, não tem água, não tem várias coisas, né? Mas agora chegou o transporte coletivo. Porém, para nós, claro, é muito bom. Só que você pega o ônibus ali, vai ter que parar no Parque São João. No Parque São João você vai vir até o centro. Que tem sua lógica, né? Para não ter que fazer todo aquele outro trajeto. Mas eu acabo que veio mais rápido uma hora de bicicleta que esperando o ônibus, apesar de ser 20 quilômetros. Eu sou uma pessoa que uso bicicleta diariamente. Para mim, ir de bicicleta para o meu trabalho, todos os dias é muito mais rápido. Porque eu acho a cidade... Eu acho prático, é na hora que eu tô pronto agora, eu sou uma pessoa que vive atrasado, então, pra mim é maravilhoso a bicicleta, porque eu perder o ônibus é o dia a dia, é o meu dia a dia perder o ônibus. E é importante. A praticidade era um item bem importante na fala das pessoas entrevistadas. Muitos usam não usam porque é mais barato exclusivamente, apesar do que a gente pensa que porque não tem dinheiro usa bicicleta, mas porque é mais prático. E uma coisa que a gente detectou bastante, a necessidade talvez de existir uma forma de intermodalidade, sabe? Da pessoa poder sair de casa de bicicleta, deixar em algum ponto específico a bicicleta segura, em um bicicletário público, em algum lugar que seja adequado, e poder pegar um ônibus para ir, por exemplo, para outro bairro, fazer o que tem que fazer, né? Ou poder ter bicicleta dentro do ônibus, quem sabe. A bicicleta com ônibus, isso eu acho que seria legal se tivesse algum suporte, alguma coisa. Isso seria uma coisa bem importante. Eu acho que seria bem legal. Mas você comentou isso, eu lembrei que algumas cidades têm aqueles, tipo, umas bicicletas com aplicativo que você bicicleta compartilhada. Eu não sei bem como que funciona, não sei que tem. Isso ajuda, isso seria... Dá certo em várias cidades, sim. Eu lembro que em Curitiba tem a Yellow, antigamente, agora não, era uma que você achava ela soltinha, não era com lugar que ficava fixo, sabe? Você parava ela e ficava lá, passava por uma esquina, tinha uma Yellow lá. E você desabilitava com um aplicativo e tal. Ainda tem umas da Tembici lá em Curitiba, tem, no Rio de Janeiro tem. Quem sabe daria certo aqui também, né? Pessoal, aqui todo mundo tem sua bicicleta, mas sempre é bom. O volume de bicicleta aqui é gigante, é uma coisa... Aonde você olhar, você vai ver bicicleta, você vai ver as pessoas utilizando. E muitos relatavam do Valadares, que viemos fazer pesquisa várias vezes, muitos relatavam que deixavam a bicicleta aqui amarrada e continuavam, faziam as coisas que tinham que fazer ali no centro, a pé e tal, voltavam, pegavam a bicicleta e voltavam para casa, sabe? Que legal! Outros relatavam que
muitos tiveram a bicicleta roubada ou furtada, que era uma das perguntas da pesquisa também. Então esse era um grande número, mas isso não difere muito de outras cidades também. O que, no comparativo com todas as cidades, Paranaguá chamou atenção porque é uma das cidades que mais pessoas acima de 60 anos andavam de bicicleta. Nossa! É. Tipo, então uma pessoa normalmente mais velha, assim, que a gente já tem uma percepção de que a pessoa vai ficar mais parada ou vai preferir um transporte Aqui público. todo mundo anda, não Acaba importa a preferindo idade. Pô, Tinha que de legal. todas as idades. Ah, então era nos dados foi em relação à idade, foi bem plural. Foi bem plural. Paranaguá, em comparação a outras cidades, mais pessoas acima de 60 usam a bicicleta como transporte. Esse foi o principal. É. E é um projeto que você encabeçou. Eu sei que os dados é para um projeto maior, né, Sim. nacional. Mas aqui na cidade. Aqui na cidade, o que a gente tem que fazer, isso surge, vai ter outros, né? Porque essa aqui Sim. era a 4ª edição, terá a 5ª, 6ª, tomara a gente consiga fazer, ou a prefeitura também consiga colaborar. Importante termos dados de tudo, né? Sim. E era necessário se inscrever. Eu sou conselheira regional da região sul da União de Ciclistas do Brasil e sou parte de um coletivo que chama Ciclo Iguaçu, que é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que ele tem sede em Curitiba, na verdade, mas é de abrangência regional, né? Sim. São movimentos que nos ajudam a ter um coletivo para a gente solicitar e entrar em projetos e em ações coletivas, né? Sim. E a gente inscreveu, eu estava antigamente em outro grupo regional aqui, era antigamente Paranaguá Criativa, depois Instituto ECOE, e na época, quando inscrevemos Paranaguá, foi pelo Instituto ECOE, e foi só inscrever que daí depois a Transporte Ativo, depois de uns meses, foi mandado informações, a gente teve que formar uma equipe de voluntários, né? Então a gente soltou um formulário, juntei pessoas amigas, veio uma amiga de São Paulo me ajudar, se sumou um amigo de Matinhos também com a esses pessoas esposa. foram se ajudando para conseguir os dados. Voluntários. Teve a Tenile, que hoje é vereadora, foi parte dos voluntários, a Camila também, Pons. É que eu queria entender mais Renata sobre Pons, esse perdão. não o projeto que você é secretária da parte do região sul. Eu sou conselheira regional da União de Ciclistas do Brasil, da região sul. Do Brasil. Cada região do Brasil tem 2 conselheiros regionais. A região sul tem eu, de Paranaguá, e meu amigo André Soares, que ele é de Camboriú. Né? Depois tem conselheiros da região norte, conselheiros do sudeste, esses conselheiros, porque eu quero entender melhor a UCB, a União de Ciclistas do Brasil é uma associação nacional, né? Muitas associações se associam à União de Ciclistas, referida que tem a ver com cicloativismo, né? Ou a bicicleta, para somar esforços para ter incidência política em determinadas situações. Por exemplo, nesse momento está tramitando no Congresso Nacional uma PL sobre a redução de velocidades, né? Nas cidades, nas cidades, dependendo da via, como é que é a via e tamanho e a circulação e o tipo de carro que passa, a velocidade ser menor ou ter uma velocidade específica para que seja compatível com ciclista, seja compatível com pedestre, né? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho. A questão da segurança ou a falta de segurança impede a pessoa de querer utilizar a bicicleta? Então, uma das perguntas do perfil que foi muito gritante, o que faria que você utilizasse mais a bicicleta do que você já usa? Muitos usavam 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Mas o que faria que você usasse mais? Aí difere um pouquinho entre homens e mulheres também. Mas as mulheres, particularmente, eu me incluo, por exemplo, à noite não utilizam muito, né? Ou de madrugada tem mais medo, quem trabalha por escala. Ou o marido vai acompanhar até o ponto de ônibus porque não tem coragem. Mas por quê? Por uma questão de segurança pública. Então existe a segurança pública, existe a falta de iluminação e a segurança cicloviária também. Principal receio, eu como usuário de bicicleta, o meu principal receio é a parte em relação à infraestrutura. Meu Deus, travei. Infraestrutura. Esse é meu principal receio, até porque, assim, tem a questão do... tem a pessoa que não respeita mesmo o ciclista, mas tem a pessoa que pode só se distrair, a pessoa, sei lá, fazer uma curva ou esquecer de dar seta e jogar. E nisso acaba gerando algum acidente, né? E esse é o meu principal receio. Ainda uso, mas
Muitos comentavam isso também, então foi um ponto bem forte. Agora eu, como mulher, por exemplo, se me falam, você vai por uma via cheia de carros, tá? Vai ter muitos carros, você tem que ter cuidado, então você pode ir por essa outra via que é mais afastada, é tranquila, não tem ninguém. Ninguém. Mas você passa por uns bairros assim, mas não tem ninguém, você pode ir. Eu vou pelos carros. Eu tenho receio de ir por um lugar onde não tem ninguém. Sim, por uma questão de segurança. Então, depende como cada um sente aquilo e vivencia a cidade. Esse direito à cidade e esse sentir a cidade, muito de cada um. Isso é tão importante estar todos os setores, todos os elementos, o que as mulheres pensam, todos os gêneros pensam também, né? O que faz que se sentissem mais seguros? Então, iluminação pública foi forte, a questão da infraestrutura, como você falou, foi forte também. Muitos tiveram a bicicleta furtada ou roubada, ou partes dela, muitos, a grande maioria. Eu acho que isso, não sei se no estudo isso mostra assim, em vários lugares, mas eu acho que aqui na cidade é uma coisa que acaba sendo meio comum. Eu já tive bicicletas roubadas, mais de uma. Muito. É uma questão que foi bem forte ali, de uma porcentagem bem alta. É muito interessante comparar, muitas coisas são em comum, a questão da infraestrutura tem muito a ver com outras cidades, tem coisas muito em comum nas coisas que aparecem, nos dados que aparecem entre capitais e Paranaguá, sabe? Mas tem coisas que chamam muito a atenção, a questão da idade, da pedalada e dos quilômetros pedalados. Aqui em Paranaguá, se a pessoa tem que andar 3 quilômetros, sair da sua casa e ir para, sei lá, para a farmácia, não vai a pé, vai pegar a bicicleta e vai andar. Se é assim, se é 10 quadras, vai pegar a bicicleta e vai de bicicleta. Pô, pior que você falou isso, mas eu lembro assim, minha família mora virando a esquina, não dá nenhuma quadra, a gente tá no meio de vira uma esquina, na outra esquina tem um mercadinho. A gente vai de bicicleta. Vai de bicicleta. Pô, muito melhor que ir de carro. Tem pessoas que pegam no carro e vai pra padaria, anda 2 quadras e vai pra padaria. Ficou louca da vida dessas coisas. Aí é preguiça de andar mesmo. Mas é comum, é costume, né, gente? É costume. Por isso tem tantas coisas boas a serem pensadas aqui em Paranaguá. Adoro ver a cidade ocupada, assim como nessa pintura da ponte, e imagino o centro assim ocupado. E não tem por que o centro de Paranaguá, às 7, 8 horas da noite, ser um lugar perigoso, onde eu não quero passar, ou outras pessoas não podem andar e passar livremente. Né? Queria que seja um lugar seguro. Então, que bom seria se a gente tirasse os carros de lá, motorizados não, faz um calçadão, faz um lugar de encontro, a pessoa vai de bicicleta, as crianças vão com as famílias, vão consumir. O paciente não precisa ter medo, vão consumir. Tem estudos que mostram que as pessoas andando mais lentamente param e consomem, né? Tomam seu café, seu chá. Observa melhor, né? Ela começa a prestar, ela presta mais atenção no ambiente que está ali com ela, né? Olha mais em volta. Eu, às vezes, até me distraio que eu tô pedalando, eu olho. Você casa, que bonita. Pô, nunca tinha andado por aqui. Você começa a olhar, pô, padaria aqui, legal. Vai ver as obras pintadas pelo Giovanni também, do Desabandonar. E isso que eu até queria comentar um pouquinho mais também sobre o Andada, como vai ser para as pessoas que aqui não é uma parte só de caminho, as pessoas a pé, né? As pessoas com bicicleta vão passar aqui também. Sim, não, vai ser um lugar, para mim, fica na memória de todo mundo, quem passou e quem participou. Tem muitas pessoas que talvez não conseguiram participar, mas muitos viram antes, muitos sabiam que isso aqui ia acontecer, viram que foi limpado, né? Teve um movimento, foi divulgado, talvez não conseguiu chegar, mas vai ver que aconteceu de verdade, vai ver depois todo mundo compartilhando, porque hoje em dia isso é massivo, não precisa só o Andada compartilhar, vai ser um compartilhamento, vai ser potencial o negócio, né? Então vão ver de todas formas e vão se sentir contemplados com certeza. E eu acho que empodera de uma forma, sobretudo o pessoal que mora no Valadares, porque valorizar o lugar deles, né? E a ideia de ter o almoço, ter chá, ter café, tem suco, tem e o que eu achei principal que até servir um barreado, que é o prato típico nosso, assim... Viva o caiçara, né? E tem pessoas que moram aqui, que são daqui, sabe o que é? Tem até, eu tive meio com o pessoal do Mantiquera e eles falaram que tem até uma maneira correta. Eu tô com 29 anos, a primeira vez que eu tenho, assim, uma lembrança clara de comer barreado foi no ano passado. 28 anos, são 28 anos morando até comer o prato típico da região. Sim, não, fantástico. Então, eu acho que cada detalhe faz a diferença e fica no registro, sabe? E fica uma marca da importância do evento.
a importância não é só a pintura, também a pintura vai ficar lindo, vai ficar anos e será retocado e refeito anos para frente, Sim. mas fica a lembrança, fica a participação do coletivo, fica o ensinamento de como todos conseguimos, essa sensação que eu tive de cansa você pintar um pedação assim, mas te dá uma energia especial e quando você vê o todo e Quando que você teu colega pintou o restante, ficou um... Não é só eu que pintei, ela completou e tá até lá. E quando você olha para lá, todo mundo fez até o final, É né? um coletivo, né? Não Quando é uma... você vê o coletivo funcionando, você fala, então, é assim mesmo que tem que ser. E eu, É assim que tem que ser. uma coisa que eu achei muito legal também, até a camisa do Ondada, que é uma camisa bonita, assim, da pessoa. Eu consigo ver as pessoas que participaram usando no dia a dia. É, Usando com orgulho, mostrar, eu fiz parte, sou da equipe de com pintura, tá aqui, certeza. tá escrito ali. Sim. É muito bonito. Isso eu vou andar com meu boné, com muito orgulho. Bonezinho. Né? copinho, Eu vou vamos. andar com ele, direto. Acho muito legal. Muriel, você gostaria de apontar mais alguma coisa, falar mais sobre o seu projeto? Não, eu queria, sim, gostaria de parabenizar o pessoal, o Giovanni, toda a equipe, porque hoje em dia não é só o Giovanni, é uma equipe enorme, ele sozinho não faria tudo isso, Sim. né? Então, parabéns para todos, para vocês que estão divulgando também, para todos, a gente não tem nem como nomear todo, né? Para a prefeitura por ter se engajado, gostaria que isso aqui continue com outras ações também, que a prefeitura observe e veja, eu acho que ela vê como se associar à sociedade civil dá certo, como não precisa ter especialista para tudo, ou contratar especialista para trazer, tem a universidade que está à disposição também, a academia, A pessoa quer tem a sentir parte, sociedade né? civil. Ela quer sentir pertencendo também. Isso, as pessoas vão ter o maior prazer em ajudar em tudo, né? Fazer a nossa cidade juntos, isso que é importante, né? Queria, puxando um pouquinho para a questão da mobilidade ativa, que é o que me importa muito, eu estou muito preocupada, de verdade, tirando a parte linda, toda a parte, muitas coisas positivas, mas não podemos deixar de ter, estou preocupada com a quantidade de colisões, atropelamentos, batidas, pessoas que acabam lesionadas e até mortas no trânsito, né? E que ainda continuamos chamando de acidente. Você vê também, em outros coletivos tem uma fala já antiga de não foi acidente, né? Um acidente acontece quando, foi a obra, Foi se um deu acaso. assim, claro, um acaso e não teve como evitar. Mas 99,9% das situações de trânsito onde temos vítimas, e quando tem vítimas, a vítima pode ir a óbito ou não, pior dos Até casos, perder vai a um óbito, membro, fica mal, a família também fica mal, o entorno fica mal, a cidade sofre, né? Então, quero chamar a atenção para isso, e sempre que temos alguma situação dessa, são vários fatores que falham. E não adianta a gente botar também responsabilidade só porque o ciclista andou na contramão, porque o pedestre não foi na faixa. A falha humana, ela tem que ser contemplada também nessas situações, e a gente não pode deixar de reforçar a ideia de que é necessário que tenha sinalização adequada, uma estrutura cicloviária adequada. Não podemos ter espaços onde passem motores, onde não seja contemplado também a passagem de pedestre, de ciclista, né? Qualquer nova via que seja feita tem que ter lugar para mobilidade ativa, até porque não temos espaço mais para motores. Sim, E a ideia não é que porque vamos fazer mais duplicar aqui, duplicar ali, mas vai continuar vendendo carro, daqui a 3 anos você vai ter que pôr duas mais. Então vamos tentar solucionar de outra forma para dar espaço para a pessoa que quer caminhar, para a pessoa que prefere andar de bicicleta e não ter risco de vida fazendo isso. É muito mais fácil, né? Você ampliar a ciclofaixa, melhorar para que as pessoas possam andar, que você vai diminuir o número de carros. De preferência que seja uma ciclovia, né? Que seja segregado. Porque a maioria das estruturas que a gente tem são ciclofaixas, é uma pintura e às vezes uma tartaruguinha, não vai resolver, o motor passa a tartaruguinha e te isso é uma pega. coisa muito
muito normal até de quem anda de bicicleta ver isso no dia a dia. Uma moto por ali, um carro querendo ultrapassar por ali, um carro estacionado ali. São coisas que todo mundo que utiliza a bicicleta vê no dia a dia. Isso é uma coisa normal até. Normal. Então, infelizmente. Infelizmente. Então, se é pintado, então que se mantenha essa pintura e que a velocidade seja menor nessas vias. Por isso a importância de andar essa PL do Congresso. É um projeto de lei nacional, né? Sim. Ele está em Brasília, então seria muito interessante essa vontade política para que isso saia do papel. Ele está junto com outros projetos, então precisa de uma vontade política. A gente esteve com a UCB, Grupo de Coletivos do Brasil, quando foi ano passado Bicicultura e o Fórum Mundial, em vários gabinetes conversando sobre isso, mas é um processo demorado, assim. Então precisa muito que os gestores se envolvam nisso e realmente pensemos sério na velocidade, porque o que mata é a velocidade, não é outra coisa. Dificilmente você vai morrer atropelado por um ciclista ou um pedestre. Mas o ciclista e o pedestre vão passar maus momentos. Se as pessoas quiserem se inteirar mais sobre o assunto, conhecer, o que eu não conhecia, UCB, União de Ciclistas do Brasil. Estão todos convidados para participar, associados, quem gosta de bicicleta ou não, mas quem quiser, se for especialista também em trânsito, enfim, quem quiser pode se associar gratuitamente. As associações também podem entrar como associadas. Existe um site da UCB, União de Ciclistas do Brasil.org.br. Mas se você googlear, eu sou ruim para lembrar de cor, mas coloca UCB, União de Ciclistas do Brasil, já vai aparecer primeira link vai ser da página oficial. E aí tem associado indivíduo, associado pode pegar informações, pode entrar em contato com os conselheiros, vai ter a lista de conselheiros da sua região. A gente responde rápido, o pessoal da diretoria é super solícito, está cada um na sua região, mas são pessoas muito eficientes e muito engajadas. E tem coletivos locais, e temos nós, temos todo mundo. Sim. Aqui todo mundo se conhece. Lucas, eu fiz tal coisa, com quem que eu tenho que falar? Fala com fulano. Né? Sempre estão aí para ajudar. E pode contar com a BP Produções. Opa, maravilha. Estamos aqui muito obrigada. Tendo o prazer de estar aqui, de poder conhecer. E isso é uma coisa que eu não conhecia. Eu não sabia que existia. E a gente dá por sentado óbvio, e não é óbvio. Tem que comunicar mesmo. É uma coisa que é bom... tá todos os dias reforçando, mostrar para as pessoas que existe isso, que tem como a pessoa se engajar mais em um momento. Sim, cada um no que acredita e o que precisa. Eu observo da ciclovia porque a gente usa a bicicleta e eu preciso, e eu vou andar de qualquer jeito, tenho ou não tenho, eu vou andar. Então se eu não tenho, lá na PR, que é a 407, quando a gente vem, tem o que chamam de ser uma ciclovia, né? Mas é uma ciclovia que não tem uma pintura, é compartilhada com o pedestre, tem lojas ali no meio, tem poste no meio, tem sobe e desce, faz mal para a coluna, não é um lugar legal. Então ando na rua. E muitas motoristas te mandam andar na ciclovia que na verdade não existe. Então a educação junto, uma conversa entre todos, a gente não é inimigo, a gente é trânsito, o pedestre é trânsito. E uma coisa muito para lembrar a todos, assim, para finalizar, todos somos pedestres. Então não adianta o motorista ficar bravo. Ele vai para a padaria de carro, mas ele vai ter que descer, talvez atravessar a rua, aí vai ser pedestre e entrar na padaria a pé. Então todos nós somos pedestres, a gente precisa fazer uma cidade para mobilidade ativa. A cidade é para pessoas, ela não nasceu para motores. Motores vieram depois para auxiliar de certa maneira, não para matar. Não para matar, com certeza. Então, muito obrigado, Muriel. Eu que agradeço, Lucas, e parabéns. Parabéns para todos. Parabéns pelo programa, gente. A gente tinha conversado em outras situações, né? A gente já era uma figurinha carimbada de um olhar o outro, conversar, e foi hoje a primeira vez assim, de parar, conversar e aprender. Podíamos seguir até amanhã, mas não dá, né? Não, vamos ter outras oportunidades. Mas é muito bom, vamos ter outras oportunidades. Com certeza vamos ter. Mas agradeço demais e parabenizo demais o programa de vocês, gente, e a atitude, e a perseverança, e o projeto inteiro. Muito feliz de poder colaborar com esse pedaço que a gente pintou e com a situação, né, de estar aqui. Eu lembrar, eu estive ali com eles. E a gente fica feliz de também estar aqui, de poder conhecer pessoas novas, que esse é o Bom Papo Cast aqui no Projeto Andada. Estamos aqui, vamos ter mais entrevistas e vamos conversar com o organizador. Vamos estar aqui conversando com o Giovanni. Espero que consiga puxar ele. Isso aí vira noite. Vai até a noite. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado. Você nos siga, deixe seu like, se inscreva